preso político. Ex-presidente da Câmara de Cuiabá critica a ação do Ministério Público. A decisão judicial foi feita em 4 minutos, 31 páginas de decisão judicial. Eleições 2014. Representantes do agronegócio se articulam para exigir comprometimento de candidatos com o setor. E ainda uma entrevista ao vivo com o deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho do PR. É terça-feira, dia 1º de abril, e o RDTV começa agora. Olá, tudo bem? Depois de passar 2 dias na prisão, o ex-presidente da Câmara de Cuiabá, o vereador João Emanuel do PSD, foi solto na última sexta, dia 28 de março. O social-democrata atribuiu a detenção ao interesse de alguns políticos em denegrir a imagem dele frente ao trabalho que desempenha no Legislativo cuiabano. Veja. Tão logo a Justiça acatou o pedido de habeas corpus a favor do ex-presidente da Câmara de Cuiabá, vereador João Emanuel do PSD, a defesa do parlamentar convocou uma coletiva que durou 45 minutos e contou com a presença do social-democrata para comentar o episódio. Um dos investigados da Operação Aprendiz, deflagrada em novembro de 2013 pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, João Emanuel, é suspeito de cometer crimes de falsidade ideológica, estelionato, corrupção passiva, grilagem de terras e adulteração de documentos de veículos. Acusações que levaram à prisão dele na última quarta, dia 26 de março. Em liberdade, o social-democrata preferiu não entrar no mérito do processo, mas atribuiu a detenção ao interesse político, uma vez que foi o segundo vereador mais votado na história de Cuiabá e o mais jovem a presidir o Legislativo. Como é sabido, sou vereador por essa cidade, tive quase 6 mil votos, a maior votação, tenho residência fixa, tenho um filho ainda de 5 meses e levarem mais de 30 agentes para fazer a prisão de uma única só pessoa. Eu acredito que isso é algo que não precisa, eu acredito que fica fora do Estado democrático que nós tanto buscamos, que nós tanto lutamos. E disse mais. Eu me considero, sim, como um preso político, até mesmo porque eu me apresentei em juízo para que eu respondesse aos atos do processo como um jurisdicionado, como uma pessoa, como um réu comum, como qualquer outro. E mesmo assim eu tive minha condenação, paguei um preço muito caro por ter despontado nisso, um futuro todo em que todos me viam como vice-prefeito da capital, como presidente da Câmara, o presidente mais novo que a Câmara já tinha tido na história de quase 300 anos de Cuiabá. O Paço Moreira Cabral nunca tinha tido um presidente com a minha idade, com a minha juventude. Nunca havia uma mesa diretora contrária à atual gestão, mas esse é o preço que se paga e eu topei pagar esse preço. Para fundamentar essa teoria, o social-democrata, que é genro do deputado estadual José Riva, também PSD, lembrou da ação deflagrada na eleição de 2010, envolvendo a sogra Janete Riva, atual secretária de Cultura de Mato Grosso. Com relação a um ano eleitoral, com relação ao prenúncio de que temos aí pessoas da minha família ligados diretamente a mim como candidatos e que, curiosamente, na eleição passada também aconteceu uma prisão semelhante a essa de uma pessoa muito próxima da minha família. Eu me sinto, nessa oportunidade, eu acredito que tem sim uma ligação, principalmente um dia após ter saído uma gravação em todos os veículos de comunicação da própria pessoa que supostamente fez a gravação, da própria pessoa declarando a minha inocência. Então isso com certeza tem ligação para que aconteça isso. A rapidez da decisão judicial que determinou a prisão também foi questionada por João Emanuel. A decisão judicial foi feita em 4 minutos, 31 páginas de decisão judicial.
essa decisão judicial não chegou junto no mandado de prisão. Me prenderam sem mesmo me dar o direito de saber do porquê eu estava sendo preso. Não me deram a cópia da decisão. Eu fui preso com um mandado escrito: determino a prisão do João Emanuel Moreira Lima. Sem mais delongas, ponto. Uma única folha. A divulgação das interceptações telefônicas por parte do Ministério Público foi outro alvo de críticas do vereador. O Ministério Público passa isso para a imprensa para que haja um convencimento por parte da sociedade, para que se crie uma imagem de monstro. Eu não posso combater com uma instituição inteira que coloca informações primeiro na mídia, depois coloca dentro do processo, fica até uma força muito maior do que de uma simples pessoa, de um simples vereador. Além disso, João Emanuel acredita que mais fatos contra ele serão divulgados pelo Ministério Público em doses homeopáticas, no intuito de inflamar a opinião pública e provocar a própria Câmara de Cuiabá a cassar o mandato que possui como vereador. Analisando com os próprios advogados, nós temos uma análise fria de que agora devem aparecer muitos outros casos para que venha a vilipendiar mesmo, a dificultar o nosso acesso aos veículos de comunicação, dificultar inclusive ao acesso nosso ao meu veículo de comunicação, que é a própria tribuna, tentar influenciar sim os vereadores para que eles se constranjam, se sintam constrangidos em me ter como perto. Eu acredito que foi sim uma tentativa de dar um recado para a Câmara e para a sociedade. Além da possibilidade de perder o mandato por quebra de decoro parlamentar no Legislativo cuiabano, o social-democrata, que é advogado, também pode ficar sem o registro profissional. Obrigado. O advogado Eduardo Marrom, que faz a defesa do ex-presidente da Câmara de Cuiabá, João Emanuel, revelou que o vereador vai comparecer à sessão plenária desta terça, assim como vai se apresentar espontaneamente ao judiciário, já que não há a intenção da assessoria jurídica de postergar o processo civil, administrativo, ético ou criminal envolvendo o social-democrata. Na mesma coletiva, o vereador João Emanuel, do PSD, revelou como foi dividir a cela com o ex-deputado federal Pedro Henry, do PP, condenado no escândalo do Mensalão. O ex-presidente da Câmara de Cuiabá garantiu não ter recebido regalias por ser figura pública. Dormi na mesma cela do ex-deputado federal Pedro Henry. Ele dormia em cima e eu embaixo. Ficamos trancados lá. Me alimentei junto com todos os outros presos, com uma própria alimentação que era mandada a todos os presos no horário específico. Como todo preso, tive que lavar minhas roupas, tive que limpar o meu quarto, tive que fazer todas as obrigações que um preso comum tem que fazer. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara de Cuiabá, criada para investigar os serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto prestados pela CAB na capital, realizou mais uma oitiva. Dessa vez, o diretor-presidente da concessionária, Ítalo Joffili, foi o ouvido. A previsão da conclusão dos serviços é até maio deste ano. O descontentamento sobre o abastecimento de água e tratamento de esgoto em Cuiabá lidera o número de reclamações junto ao PROCON, principal órgão de defesa do consumidor. Por conta dessa insatisfação da população, a Câmara instaurou uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a concessionária responsável por esse serviço. Se você não comprar água, você não tem uma água de qualidade. Você tem que ganhar um salário pouco e ainda tem que comprar água mineral para poder tomar, porque a água não tem como tomar. Tendo água, não tendo água, a cobrança é feita. Da minha casa, só eu e minha esposa. Nós pagamos 60, 70 reais de água. E tem casa lá que tem 5 pessoas e tem carro, né? Lava calçada,
e paga bem menos do que a gente. A gente lá não desperdiça água de jeito nenhum. A gente até aproveita água de chuva. E é isso que é o desvalor que está acontecendo, é que uns gastam mais e pagam menos. O que precisa ter um controle, isso é a empresa que tem de fazer esse controle. Para responder a essas reclamações, a CPI da CAB convocou o diretor-presidente da concessionária, Ítalo Joffeli, a prestar esclarecimentos na última oitiva realizada pela comissão. Na sabatina, a CAB garantiu que os serviços tanto de abastecimento de água quanto de tratamento de esgoto são realizados dentro do que foi acordado com a prefeitura, mas que o sistema na capital ainda é precário. Além dos membros que compõem a comissão, participou da oitiva o vereador petista Arilson da Silva. Quanto à participação da população, a exemplo da sabatina realizada com a Mais e as audiências públicas, mais uma vez, o número foi pouco expressivo. Segundo a assessoria do presidente da CPI da CAB, o vereador Renivaldo Nascimento, do PDT, a comissão deve entregar o relatório final das investigações já na primeira quinzena de maio. E ainda na oitiva, o diretor-presidente da CAB, Ítalo Joffeli, aproveitou a oportunidade para expor algumas discrepâncias entre o Plano Municipal de Saneamento e a realidade vivida por Cuiabá. De acordo com ele, o documento não corresponde com a situação encontrada pela concessionária em 2012, quando assumiu os serviços. E por isso, o primeiro ano da concessão teria servido apenas para corrigir os quadros essenciais e não para ir a campo. Mais informações na reportagem de Marcela Machado, no portal do grupo RD News. Setores do agronegócio devem percorrer 21 municípios do estado entre abril e maio para discutir o projeto Pensar Mato Grosso. O objetivo é debater com os produtores políticas públicas necessárias para o fortalecimento do setor, medidas que serão encaminhadas aos candidatos no pleito desse ano, como explica o diretor executivo da FAMATO, Ceneri Paludo. Esse ano é um ano político, é um ano eleitoral, e a gente, como entidade de representação de classe, a gente quis ou vamos fazer parte desse processo. Mas mais do que fazer parte do que com quem, ou indicações de nome, quem serão candidatos, o que a gente buscou é conteúdo. A gente precisa construir uma visão de futuro e um estado melhor para isso. Então, baseado nisso, a gente montou esse projeto chamado Pensar Mato Grosso. Esse projeto ele tem uma parte que a gente está entrevistando 50 líderes do estado para construir essa visão de futuro. Depois de validar essa visão de futuro que está sendo construída, a gente está indo a campo em mais de 20 municípios para validar essas ideias com entrevistas a mais de 2.000 pessoas, com foco, lógico, no ponto de vista agro, para a gente validar qual é o estado de Mato Grosso que a gente quer nos próximos anos. E definimos 10 temas, que são temas transversais para o desenvolvimento do estado, onde a gente vai apresentar mais do que a gente quer, a gente vai apresentar como chegar e como construir essas soluções e essas propostas. Então, o projeto Pensar Mato Grosso, essa agenda positiva, ela vai virar uma bíblia do setor para a gente conversar com os possíveis governantes, ou os possíveis próximos pré-candidatos aí dentro do processo eleitoral, para que a gente traga soluções para o desenvolvimento desse estado. E você não saia daí, porque na volta temos uma entrevista ao vivo com o deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho do PR. Caso tenha alguma pergunta ao nosso convidado, é só mandar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br, inclusive você que nos acompanha pela TV Mato Grosso. Mas antes, uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve permanecer nublado com possibilidade de chuva nesta terça. Faz 25 graus na capital. São 8 horas e 43 minutos. Vejo você em instantes no portal RD News e, claro, também na TV Mato Grosso, no canal 27. Rotas da Copa. Procure evitar o trânsito dos horários de pico. 7 horas às 8h30, 11 horas às 12h30 e 17 às 19 horas. Procure rotas alternativas no seu caminho. Saiba mais no site www.mt.gov.br. O destino pode ser tentador, mas essa viagem não tem volta. Todos os anos, milhares de pessoas são iludidas com propostas de trabalhos tentadoras. Duvide sempre de oferta de emprego fácil e lucrativo.
tráfico humano. Não embarque nessa. Denuncie. Disque 100. O câncer de pele é o mais comum entre os brasileiros e mata. Durante o verão, na piscina e na praia, os cuidados devem ser redobrados. Câncer de pele. O sol deixa marcas que você não espera. Previna-se. Nunca um governo fez tanto para Mato Grosso em tão pouco tempo. Rotas da Copa. A Avenida da FEB está interditada parcialmente no sentido Várzea Grande-Cuiabá, no trecho do quilômetro 0. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br. A violência sexual contra a criança e o adolescente é uma prisão, onde o condenado é a própria vítima e a sentença dura a vida inteira. Denuncie esse crime. Só assim vamos libertar o futuro de muitas crianças. TV Alencastro. Até 2015, Cuiabá deverá ter 4 UPAs em pleno funcionamento. A primeira, implantada na Morada do Ouro, já fez 90 mil atendimentos nos 6 primeiros meses de funcionamento. A próxima a ser inaugurada é a UPA do Pascoal Ramos. A previsão é que a obra seja entregue até o fim deste ano. E as licitações para a contratação das empresas que irão construir as unidades do Jardim Leblon e do bairro Cidade Alta estão com datas marcadas para os dias 6 e 10 de março. 32 pessoas foram contempladas no primeiro sorteio da Nota Cuiabana 2014. Elas vão dividir um prêmio no valor de R$45 mil. Os ganhadores foram conhecidos a partir de sorteio da Loteria Federal. Este ano ainda serão distribuídos R$370 mil em prêmios, divididos em 6 sorteios, sendo 2 especiais. Um no aniversário de Cuiabá em abril e outro no Natal. Para participar, cadastre-se www.notacuiabana.com.br e exija a nota fiscal sempre que for pagar por um serviço. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. De volta com o RDTV e ao lado do deputado estadual Ondaniro Bortolini, do PR, o Nininho. Caso queira colaborar com esse bate-papo, é só mandar agora mesmo a sua pergunta ao nosso convidado no endereço tv.rdnews.com.br, que a gente faz imediatamente aqui no estúdio. Inclusive você que é da região sul do estado, que é a região do nosso deputado. Bom, obrigada, deputado, pela presença aqui no RDTV. Eu que agradeço e bom dia a todos que nos assistem. Deputado, nos fale um pouquinho sobre os seus principais projetos apresentados desde que o senhor assumiu a cadeira do deputado Sérgio Ricardo. Bom, nós desde o início da nossa gestão, nós sempre procuramos defender muito a questão municipalista. Eu até por ter sido prefeito por 3 mandatos. Em Tiqueira. Em Tiqueira, eu sei as dificuldades dos municípios do interior do nosso estado. Então nós focamos muito apoio também a esses municípios. E o ano passado, nós, depois de muitas reclamações também da população de todos os municípios do estado, nós impetramos com uma CPI com relação à telefonia móvel no nosso estado. Então, isso foi uma bandeira que nós pegamos. Aí instauramos essa CPI e fizemos aí um trabalho com muito cautela, haja em vista o caos que se encontra a telefonia em nosso estado. Vocês chegaram a viajar ao interior do estado com uma vanzinha, uma van móvel, né? Uma van para trazer todas as informações do estado. Sem dúvida, nós para buscar todas as informações das mais diversas regiões do nosso estado, nós fizemos uma CPI móvel, lá onde adesivamos uma van e uma equipe da nossa assessoria, da Assembleia Legislativa, percorreu 12 cidades polo de nosso estado, buscando aí ouvir a população quais são os maiores agravantes com relação à telefonia. Esse trabalho já foi concluído. E agora, qual é o próximo passo da CPI? Nós fizemos essa CPI móvel, aí nós ouvimos já
as 4 operadoras, fizemos as oitivas das 4 operadoras, nós ouvimos o Sinditel Brasil, o Sindicato de Telecomunicações Brasil, ouvimos o representante da Anatel, e agora, semana passada ainda, nós tivemos uma reunião onde participou junto conosco e nos auxiliaram no longo de toda essa CPI os 4 órgãos da defesa do consumidor, que é a Defensoria Pública, o OAB, o Promotoria, o representante da Promotoria e o Ministério Público e a representante do PROCON, doutora Gisela. Então, nós fizemos agora, depois de colher todas essas informações, nós fizemos uma minuta já do nosso relatório final. E aí, a semana passada, nós apresentamos a esses 4 órgãos de defesa do consumidor essa minuta para que eles nos auxiliassem e acrescentassem tudo que entendesse que fosse amparado por lei e para poder fechar o cerco em torno dessas operadoras para poder cobrar realmente o que é de direito da população. Quando que os trabalhos da CPI devem ser encerrados? O trabalho deve se encerrar agora na próxima semana. Inclusive, amanhã nós vamos sentar já com uma minuta de um TAC do Ministério Público com as operadoras que nós estamos propondo esse TAC. E amanhã nós vamos sentar com os representantes das 4 operadoras, junto com os 4 órgãos de defesa do consumidor, para nós elaborarmos um TAC e a possibilidade de ser assinado esse TAC para, posterior a isso, nós ponhar em votação o relatório final. A gente pode adiantar algum dos termos contidos no termo de ajustamento de conduta em que as operadoras vão se comprometer a prestar um serviço de qualidade? Sim, sem dúvida. Primeiro, estipulando um prazo o mais curto possível para que seja feito investimento com relação a sinais das nossas operadoras que são muito deficientes. Tem que investir em torres, tem que fazer investimentos no interior, aqui na capital, em todos os setores. Então, nós queremos estipular prazo para que eles melhorem a qualidade do sinal. Porque melhorando a qualidade do sinal vai acabar esse congestionamento, queda de ligação, aí melhora toda a qualidade do serviço e também vai ter estipulado alguns prazos onde vão constar multas, entende? Ou até a suspensão da venda do chip, se for necessário. E um dos itens preocupantes é as cobranças indevidas. Então, também com relação à cobrança indevida, eles vão ter um prazo para esclarecer isso. Deputado, esse trabalho tem sido alinhado com o Congresso Nacional, porque a gente sabe que em Brasília também há uma discussão relacionada às telecomunicações. Sim, nós estivemos, inclusive, na quarta-feira em Brasília, onde nós temos aí uma comissão especial que foi formada por 18 presidentes de 18 CPIs que estavam instalados em nosso estado, em nosso país. E ali está sendo elaborada uma proposta para apresentar ao Congresso Nacional para alteração na lei das telecomunicações. Para ter um alinhamento em nível nacional. Não, e até porque a lei que, quando foram feitas essas concessões com essas empresas, a lei das telecomunicações é uma lei que foi elaborada em 1997. Então, ela não condiz com a nossa realidade atual. Então, nós estamos apresentando uma alteração nessa lei para que as obrigações sejam contingentes com a nossa realidade. Certo, deputado. Outro projeto, outra iniciativa que o senhor está engajado, é um projeto de lei que traz uma rota alternativa entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães. Como isso seria possível, deputado? Bem, na verdade, não é um projeto de lei, é uma indicação, porque nós fizemos uma indicação e, após a cogitação dessa concessão, queria pedagiar essa estrada Manuel Pinheiro, a 251, que liga a Chapada, foi palco de debate por vários meses aí na Assembleia Legislativa. Então, foi inclusive até feito um projeto de lei de iniciativa do deputado José Riva para suspender esse pedágio.
Mas eu acompanhando isso tudo, o que nos preocupava é que eu também não concordaria com o pedágio, haja em vista que Chapada é um braço aqui da nossa capital, é uma cidade turística, onde os finais de semana as famílias costumam ir passar o final de semana em Chapada, e muitos cidadãos que moravam aqui em Cuiabá hoje residem lá em Chapada e vêm trabalhar diariamente. Certo. E se isso fosse ocorrer, ia inviabilizar essa programação de vida dessas pessoas. Mas nós também, eu preocupado com não pedagiar, mas sim com a situação da rodovia atual, porque nós temos consciência que é uma rodovia que está congestionada e que constantemente acidentes graves ocorrem aí. Então nós tínhamos que achar uma alternativa. E eu fui em busca de uma alternativa, de um projeto, que já tinha sido feito um estudo na época do então governador Blairo Maggi. E eu recuperei esse projeto e apresentei ao governador Simval. E acho que foi a semana passada, quando ele deu, inclusive, uma coletiva, no dia que eu apresentei a ele, falou que ia dar uma coletiva à imprensa e ele ia anunciar a suspensão do pedágio, que não iria mais pedagiar e que nós iríamos apresentar essa alternativa. E assim o fizemos. E é uma alternativa, inclusive aqui tem um traçado, é uma alternativa extremamente interessante, viável, porque nós vamos sair aqui do Rodoanel numa linha reta, onde vai sair 5 quilômetros após Chapada, e isso aqui vai, além de encurtar aqui mais de 30 quilômetros, vai ficar uma estrada... Seria uma estrada de 30 quilômetros, mas onde o governo garantiria recursos para investir em uma nova estrada, já que a gente sabe que as estradas do interior também não possuem nem a revitalização? Mas só para vocês terem uma ideia, dentro desse projeto da concessão, o governo ia ter que desembolsar agora, nos 2 anos, esse pedágio daqui até o Gardés, próximo a Campo Verde. Na proposta do governo, ele ia ter que colocar 77 milhões dos cofres públicos. Certo. E essa rota alternativa, ela está estimada em torno de 45 a 50 milhões. Então ele vai economizar aqui mais de 25 a 30 milhões de reais. O senhor acha que o governo do estado iria assumir esse novo projeto? O que o governador Silval Barbosa assinalou? Ele não só assumiu o projeto, como já autorizou e já está, a licitação do estudo do projeto já está correndo na Secretaria de Infraestrutura, na Cinfra. Então já está licitando o projeto, e esse projeto, assim que for a empresa que ganhar, deve, num prazo de 30, 40 dias, entregá-lo, e nós queremos licitar essa obra ainda esse ano, porque é uma obra realmente extremamente necessária. E o momento que o governo do estado investe aí um programa do Mato Grosso integrado, onde está atendendo 46 municípios que não tinham uma ligação asfáltica, nada mais justo do que fazer essa alternativa aqui, devido que o caos que está essa estrada de Chapada, e para a Baixada Cuiabana seria uma das poucas obras que o governo iria fazer, porque essas outras obras do Mato Grosso integrado praticamente estão todas em outras regiões. Então nada mais justo do que contemplar aqui a Baixada Cuiabana, onde tem aqui mais de 1 milhão de habitantes que usufrui dessa rodovia. Obras do governo do estado e não obras da Copa, uma vez que a Baixada Cuiabana tem sido contempladas com as obras da Copa, né, deputado? Sem dúvida. O Sérgio Rezende pergunta o seguinte: o asfalto inaugurado em dezembro de 2012, feito pela empresa do senhor, o Morro da Mesa, está totalmente danificado na MT-130, né, entre Rondonópolis e Primavera. Segundo ele, sendo um deputado, não deveria dar exemplo e valorizar o dinheiro público? Sérgio Rezende. Primeiro, quer dizer, o Sérgio e aos ouvintes, que há uma interpretação com relação a Morro da Mesa. A Morro da Mesa, eu não faço parte da concessão. O que ocorre lá, uma empresa nossa tem prestado serviço para a Morro da Mesa. E como eu conheço a realidade de lá, essa rodovia, ela não foi ainda feito os trabalhos definitivos. Entende? Então a concessionária estão preparando para iniciar os trabalhos definitivos. O que foi feito sempre foi um trabalho de manutenção, de restauração. E por se tratar de uma rodovia com mais de 30 anos que existe, é uma das rodovias mais antigas das MTs aqui do estado, a base dela está muito comprometida. E hoje esse trânsito pesado de bitrens constante, ela não tem suportado como as demais rodovias do estado. Qual o prazo, então, para garantia de que esse trabalho seja feito com qualidade? Eu tenho informações
concreta lá da empresa, eles estão preparados que agora, a partir do mês de abril, eles vão entrar com os trabalhos definitivos, onde vai se colocar CBUQ em todo o trecho, que é o asfalto usinado a quente, vai ser restaurada toda essa rodovia e eles vão fazer, esse ano a programação é fazer em torno de 55 a 60 quilômetros já de acostamento de 2,5 metros de largura, que isso faz parte do contrato dessa concessionária com a empresa. Já vão fazer terceiras faixas, então eu não tenho dúvida que esse ano eles vão realmente, eu acho que dominar essa situação que está lá, que virou um caos realmente. A estrada realmente, eu tenho passado por lá, realmente virou um caos. Mas em função da chuva está intensificando, isso tem prejudicado muito o trabalho das empresas. Então, segundo o deputado, até o final desse ano a gente deve ter uma estrada com qualidade. O PROCON de Rondonópolis, inclusive, chegou a multar o Morro da Mesa em 3.300.000 em razão da má qualidade do serviço prestado. Como que o senhor avaliou essa iniciativa? Eu acho que o PROCON ali, ele compete a ele fiscalizar sim, mas eu acho que foi um pouco de excesso até do PROCON com relação a isso. Mas eu não vou entrar muito nesse mérito, até porque não cabe a mim. Isso aí cabe à concessionária e eles devem estar se defendendo lá com relação ao PROCON. Agora, o que eu tenho observado é que a empresa sempre esteve presente, mas é que o trecho é 120 quilômetros e quando chove, estoura no longo dele todo. Até você fazer o reparo, quando eles começam numa ponta, na outra já estourou de novo. Então, está constantemente. Por causa da má qualidade? Da qualidade do pavimento, o pavimento já muito antigo, o pavimento já muito comprometido. A gente falou agora há pouco do governo Silval Barbosa em relação ao MT integrado. Qual que é a avaliação que o senhor faz hoje do governo Silval frente a tantas reclamações, especialmente dos prefeitos do interior, em relação aos investimentos no estado? Não podemos negar que o interior ficou penalizado com essa questão da Copa do Mundo, que os investimentos se concentraram mais na Baixada Cuiabana, especificamente aqui em Cuiabá. E com isso fez que o recurso, que era o que mantinha o interior, a arrecadação que vem do agronegócio, que vem do interior do estado, ela foi realmente concentrada nessas obras da Copa. Então, realmente, tem uma reclamação muito grande e com o exemplo dessa MT-130, as demais também estão muito detonadas e precisam de investimento. Tem informação, acompanho, cobre isso constantemente. O governo hoje está tentando viabilizar um financiamento para poder fazer essa restauração nessas rodovias, essas MTs. Então, com isso, fez que virasse um problema, porque não somente as pavimentadas, mas devido à chuva, as estradas não pavimentadas, também, nesse período do ano, fica todas comprometidas. Então, realmente, o interior ficou com crédito desse governo. Alguns deputados, colegas do senhor, já reclamaram na bancada, na tribuna, da falta de pulso firme do governador Silval Barbosa, em razão dele obedecer, ouvir demais os partidos. O senhor acha que isso realmente tem acontecido? Eu particularmente, isso é uma opinião minha, eu acho que todo governo muito loteado, quando ele é loteado com partido, sempre se tem problemas. Porque nem todos os partidos têm a responsabilidade de assumir e defender a imagem do governo. Muitas vezes os partidos usam mais para fazer política do que para fazer as ações que devem ser feitas. Então, eu particularmente não concordo, e eu disse isso ao governador Blairo Maggi, nosso senador, há uns 90 dias atrás, quando fomos fazer uma reunião para cobrar dele o retorno para que ele fosse candidato. E eu fui o primeiro a falar, dentro de todos os colegas deputados, e eu disse a ele que se fosse para ele voltar a ser candidato, com comprometimento com os demais partidos para lotear o governo, que ele ficasse fora, que era muito melhor. E essa é a minha opinião. E eu não faria, eu acho que todo o que fizer vai ter problema no futuro. O senhor acha que o senador Blairo Maggi será candidato ou, de fato, ele está decidido a não sair candidato? Ele não é candidato, justamente, um dos principais itens é justamente para não ter que lotear o governo e assumir. Ele teve um exemplo já do passado, que teve que se confiar numa equipe, e no final do seu governo
teve uns atos que ocorreram que degrediu a imagem dele, que ele está tendo problema até hoje. Caso então, de escândalos maquinários. Escândalos maquinários, que em forma alguma ele jamais iria, ele como um homem inteligente, um homem que fez um mandato brilhante de 8 anos, ele jamais ia autorizar subfaturar um maquinário. Um maquinário que qualquer cidadão que pegava um telefone em 5 minutos sabia quanto custaria essas máquinas. Então eu acho que é um absurdo que ocorreu, mas ele pagou o preço por isso, né? A gente já está com o tempo estourado, deputado, mas eu vou fazer uma pergunta do internauta. Sérgio Rezende ainda pergunta como fica o asfalto entre a usina de Manso e o Bom Jardim. Ali, esse asfalto é um asfalto também que foi feito com intuito turístico. E ele teve ali próxima à usina do Manso, na entrada de uma outra comunidade ali, onde pegou um ramal, teve ali um pequeno problema num trecho ali dos 3 ou 4 quilômetros, que quando foi feito no período da chuva, que foi feito para inaugurar, desagregou. Mas já foi recomposto e ali ela é uma rodovia que ela não era para usar caminhões. E agora, esses dias, começou a passar bitrem um atrás do outro também. E esse pavimento que é feito aqui nessa estrada turística, ele não é um pavimento para suportar esse trânsito que nós temos hoje, sabe? Então eu agora faz alguns dias que eu não fui lá, mas teve alguns pequenos pontos que deu problema, mas é muito poucos pontos, e isso aí não é problema, não foi na base, foi realmente da umidade alta quando foi feita a capa que soltou. E lá tem uma crítica também que eu sempre ouço, é com relação às pontes, que são monosvia. Quando foi construída essa estrada, o projeto dela era de uma estrada parque, uma estrada turística, que era para ir passear. E aí acreditava-se que uma monovia resolvesse. Foi na época do então governador Blairo Maggi. Mas o projeto é esse, quem executou as pontes não foi a empresa nossa, foi outra empresa que ganhou a concorrência. E então cabe a ela. O governo tem que fazer. Eles fizeram uma ponte monovia, até por questão de custo. Na época o dinheiro que se tinha talvez não fosse suficiente, e tentaram fazer uma monovia que achou que ia resolver. E hoje eu acho que o trânsito está aumentando muito e ela vai agora estar interligando com Nobres, né, que até agora está até Bom Jardim. Mas agora estaria vai sair sob a Nobres. Responsabilidade de quem, deputado? Acho que é o que o Sérgio Rezende quer saber como fica. O governo, a ponte, isso aí é o governo. Agora, qual a relação? Cabe aos deputados cobrarem, então. Cobrarem, mas isso já foi cobrado, o governo já tem consciência disso, eu acho que já existe até um projeto já para duplicar essa ponte. Tá certo, deputado, a gente agradece a sua participação aqui no RDTV. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Obrigada. E a gente agradece também a participação de você, internauta, que fez o seu questionamento aqui ao deputado. A gente se encontra novamente amanhã, às 8h30 da manhã. Até lá.